O assunto da semana, infelizmente, foi o racismo que a gente viu no último final de semana envolvendo o craque brasileiro Vinícius Júnior, toda aquela situação terrível, né, na Espanha, que já não é nova, né, mas esse final de semana acabou acendendo de alguma forma uma reação, e é fundamental que toda a sociedade reaja contra o racismo. Mas hoje o doutor Daniel vai conversar um pouco para a gente sobre os componentes do estigma do racismo, preconceito, estereótipos. Conta para a gente, doutor, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, bom dia para todo Bom mundo que está dia. ouvindo. Ao contrário do que disse o Magno Malta, a gente tem sim que voltar a esse assunto, não é por ibope ou por audiência, mas a gente precisa bater nesse assunto, bater nessa tecla e denunciar e mostrar que a sociedade não aceita mais o racismo, né? Uma coisa interessante que a gente descobre quando estuda o estigma, né? O estigma é aquela marca que você coloca na pessoa e a partir dali ela está estigmatizada, você já traz um monte de coisa sobre ela. O estigma tem três grandes componentes que são diferentes, né? Um deles é o preconceito, que é algo afetivo, assim, você não conhece a pessoa, mas você já não se sente bem, você acha que ela é ruim, você não quer se aproximar, né? O outro é o estereótipo, que é uma dimensão cognitiva, você acha que já conhece a pessoa. Se ela é daquele grupo, eu já sei quem ela é, eu já sei como ela é. Eu não conheço a pessoa, mas eu acho que conheço porque ela entra nesse estereótipo. E o outro, o terceiro, é a discriminação, que é um aspecto prático dentro do racismo, de qualquer estigma. O que é a discriminação? Eu vou tratar diferente a pessoa que eu coloco naquele grupo. Então você veja que o racismo ele tem múltiplas dimensões, aliás, como todo estigma, isso aí serve para estigma com doentes mentais, estigma com mulher, com qualquer outra minoria, ele tem várias dimensões. Uma dimensão afetiva, de você ter medo, de você ter receio, de você não querer se aproximar, uma dimensão cognitiva, uma dimensão de pensamento, de você achar que conhece a pessoa, e uma dimensão prática. As pessoas que sofrem de estigma, elas têm menos oportunidades, elas têm menos direitos, elas têm impactos ali de menos contratação, por exemplo. Daí a importância de a gente voltar sempre a esse tema e bater e mostrar que a sociedade não aceita mais isso. Sim, e doutor, nesse sentido, tem alguns ouvintes escrevendo para cá. Como é que a gente pode provocar uma reflexão sobre como pensar nesses mecanismos mentais, cerebrais, de cognição que você estava explicando para tentar desconstruir o racismo estrutural? É muito interessante, Roberta, porque a primeira coisa que a gente precisa é trazer para a nossa mente a presença disso. Né? Pode ser que eu não seja racista no sentido de eu tratar diferente ou tratar mal, ou sei lá, xingar, né, uma pessoa por causa da cor da sua pele. Mas eu posso ser racista sem perceber, né? Eu posso ter ali um preconceito dentro de mim que eu acabo agindo inconscientemente. Tem muita gente que diz que é racista, admite o racismo, né? Mesmo que não seja algo tão explícito como a gente viu no caso do Vinícius Júnior, né? Mas no dia a dia, com pequenas ações, todos nós temos essa característica que, sei lá, herdamos dos antepassados porque havia escravidão, alguma coisa do tipo, doutor? Então, esse preconceito implícito, o Barão, a gente não gosta de admitir, mas ele é formado em nós pela nossa vivência, né? Pela sociedade que a gente está, pela cultura que a gente está inserido, e isso vão ficando pequenas mensagens inconscientes que acabam moldando o nosso comportamento. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, nunca contei essa história, ela é recente, ela é uma exposição aqui, mas eu vou me expor para vocês entenderem o que funciona. Eu fui num show recentemente, e aí era um lugar pequeno e tal. Eu cheguei lá, tinha uma roda de pessoas e tinha um sujeito com um menu ali na mão e ele estava falando com os outros e aí conversando o que cada um estava querendo e tal. Tava com uma roupa toda preta, parecia um uniforme. E aí eu queria saber onde era o banheiro e perguntei para ele. Entrei na rodinha, olhei para todo mundo na rodinha e virei para ele e falei: por favor, o senhor podia me informar onde é o banheiro? Achando que ele era o garçom. E, na verdade, ele fez uma cara de espanto e falou, não sei, né? E aí alguém falou, o banheiro é ali e tal. E eu, depois, olhando, né, depois calmamente no show ali, olhei para a rodinha, ele era a única pessoa preta da rodinha.
Será que foi a situação, ele está com um menu na mão, ele está falando com os outros, que me fez pensar que ele era o garçom, ou ele era o único preto naquela rodinha de pessoas brancas, e isso também inconscientemente me influenciou? É duro a gente admitir isso, né? Mas se fosse um loirão alto, de olho azul, com aquele menu na mão falando, será que eu pensaria que era o garçom? Então, são nessas pequenas coisas que muitas vezes a gente acaba agindo de forma discriminatória, ou seja, tratando diferente as pessoas, mesmo sem intenção. Por isso que o assunto tem que estar na nossa cabeça, por isso que a gente tem que repetir, por isso que a gente tem que denunciar e a gente não pode aceitar. Importante, doutor, você contar isso, até para a gente começar a ter mais consciência. É assim que começa o combate ao racismo estrutural, é esse o caminho. Bom, e vamos encerrar aqui com seria, né, o aniversariante do dia, que é um exemplo também para ajudar nessa reflexão, doutor? Exato. Quem está assistindo a live, Miles Davis, a autobiografia, lançada para Belas Letras, um livrão muito legal, a autobiografia do Miles Davis, lançado em 2022 pela Belas Letras, e fica muito claro na história dele toda a discriminação que ele sofreu e que ele trouxe para a sua consciência e colocou na sua música e fez da sua música uma forma de resistência, uma forma de afirmar os valores, os seus próprios valores e não aceitar a discriminação. Era muito comum os pretos serem chamados para tocar porque eles tocavam muito bem e aí eles não podiam entrar no clube que eles tocavam. Eles não podiam frequentar os clubes que eles eram contratados para tocar. Olha que absurdo a gente chegava. Mas o Davis coloca isso muito bem. É uma das pessoas que trabalhou para combater o racismo, que faria 93 anos hoje se estivesse vivo. Muito bacana, e o som espetacular. Olha que maravilha. Doutor Daniel, grande abraço para o senhor, bom fim de semana, até semana que vem. Um abraço. Abraço para todo mundo, gente. Até lá.